Provérbios capítulo 5 diz assim: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de dois fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Amém, irmãos? Glória ao nome de Jesus. Queridos, só recapitulando, o que nós temos estudado aqui nessas sextas-feiras a respeito do livro de Provérbios. Sabemos que são conselhos dados ao seu povo, conselhos dados à igreja, conselho dado aos servos do Senhor. Sabemos que a palavra-chave deste livro de Provérbios é sabedoria. Sabemos também que a palavra sabedoria, ou a sabedoria, também ela prefigura, ela tem como representação o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também aprendemos que há uma figura de linguagem, ou melhor dizendo, uma expressão de linguagem encontrada no livro de Provérbios, é uma linguagem familiar, de pai para filho, de filho para pai, para mãe. E nós vamos observar que, mais uma vez, o proverbista está dizendo no verso 1: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido. Nós vamos observar no verso 1, como a maioria dos versos iniciais de cada capítulo do livro de Provérbios, vemos que há uma orientação, um pedido a prioridades, a você estar atento a ouvir a voz do Pai, a você estar atento a ouvir a voz de Deus. Então, nós vamos observar que sempre a palavra do Senhor no livro de Provérbios, ela vai estar orientando, ensinando, para que possamos ter como prioridade a palavra de Deus, que possamos ter como prioridade ouvir a palavra de Deus, estar atento à palavra de Deus. Pois bem, nós vemos também que o verso 2 fala para que os conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Ou seja, continue em atenção, continue no foco, ouvindo aquilo que eu tenho para lhe dizer. Nós também vamos estar observando no versículo de número 3 em diante. Diz assim, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. Essa mulher estranha aqui, ela tem algumas representações. Esta mulher estranha, ela representa alguém fora do casamento, mas também essa mulher estranha, ela representa, em uma linguagem espiritual para nós, as falsas doutrinas, os falsos ensinos. Por quê? Porque nós vamos observar que a orientação do proverbista é sempre estar focado na palavra, atento à palavra, ouvindo a palavra. Então nós vamos observar que também essa mulher estranha, ela também prefigura o falso ensino, a falsa doutrina, a falsa religião. Então nós vamos observar que o proverbista, quando ele fala da mulher estranha, ela vai muito além de ser uma mulher que é fora do casamento. Ela vai também uma mulher, uma falsa religião, de acordo com a fé do povo. Porque quando nós falamos de adultérios na Bíblia, muitos focam apenas no adultério literal, que é você trair a esposa, é você trair o esposo. Mas também, quando nós vamos estudar a palavra do Senhor,
nós vemos que há o adultério espiritual. É quando traímos a nossa fé, quando traímos o nosso Deus. Então, quando nós vemos aqui, no capítulo 5, ao falar da mulher estranha, fique bem atento, não é apenas alguém fora do casamento, é alguém que está fora da nossa fé, alguém que está professando um outro ensino, uma outra religião. Amém? Então, diante disso, eu peço que vocês prestem muita atenção, porque a palavra do Senhor diz que ela vem com favos de mel. O seu paladar é mais macio do que o azeite. Ou seja, ela tem uma boa aparência, mas o fim dela é a morte. O fim dela é amargoso, como o próprio proverbista diz. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as armadilhas de Satanás. Com certeza, se o diabo quer lhe derrubar no casamento, colocando alguém de fora, ele não vai colocar alguém que não lhe chame a atenção, ele não vai colocar alguém que não lhe cause interesse, ele vai colocar alguém bonito, alguém que lhe chame a atenção, seja para com o homem ou seja para com a mulher. Por isso nós temos que tomar cuidado. E até agora, tratando-se, eu vou estar sempre falando dos dois pontos, tá bom? O ponto do casamento e também no ponto espiritual, quando fala da religião, da fé. Inclusive, há até igrejas que aparentemente, nossa, que legal, que bênção, que organizado. Mas quando você vai ver, não tem a sua base na palavra do Senhor. Não tem a sua base nos ensinos de Cristo. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Temos que tomar cuidado porque o diabo ele é astuto. Eu gostaria que dois irmãos lessem por gentileza 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. O microfone aí, tá, Jadilson? O microfone tá aí, Matias. 2 Coríntios 11, versículo 14. Outro irmão, por gentileza, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Ao falar da aparência, vamos ouvir esses versículos aqui. 2 Coríntios 11, 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 22. 1 Tessalonicenses é culto de ensino, então vamos trabalhar na palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, não me falha a memória, antes de Timóteo. 1 Tessalonicenses 5, 22. Quem encontrou, pode ficar em pé e ler. Abstendo-vos de toda aparência do mal. Amém? Esses dois versículos que nós lemos, tanto em Coríntios como aos Tessalonicenses, o apóstolo está dizendo: tome cuidado com a aparência do mal, porque geralmente a aparência do mal não tem uma aparência má. Tome cuidado, porque o próprio Satanás, os demônios, se transfiguram em anjos de luz. Temos que tomar cuidado. É por isso que nós, na matéria que nós estudamos aqui na sexta-feira passada, nas sextas-feiras passadas, nós falamos sobre as doutrinas bíblicas, que nós temos que tomar cuidado e pedir a Deus discernimento, porque a igreja precisa ter discernimento. Por exemplo, nós vemos que Elias orou e caiu fogo do... Então, foi-se ensinado e colocado até na cabeça que o fogo, olha, se tem fogo, é fogo de Deus. Se tem fogo, é fogo de Deus. Mas quando aquele fogo lá em Jó caiu do céu e saiu matando todo mundo, foi Deus que mandou aquele fogo? Não.
Foi Satanás. Deus deixou Satanás fazer isso. Aqueles dois homens que lá no início, no Pentateuco, foram colocar fogo estranho no altar. Quando colocaram fogo estranho, morreram. Então nós temos que tomar cuidado. É aí onde a igreja precisa ter discernimento. Porque o diabo, ele vem com aquela aparência, a falsa religião, os falsos ensinos, vem com aquela aparência de, olha, assim é confortável, assim é legal, assim é bom, assim é agradável. Esses dias alguém me disse: pastor, mas eu preciso estar numa igreja, eu preciso estar em um lugar que eu venha me sentir muito bem. Mas não é. Eu preciso estar num lugar aonde Deus quer que eu esteja. Eu preciso estar na direção de Deus e ter discernimento para ver e entender as coisas. Preste muita atenção. O proverbista, ele está dizendo que a mulher estranha também aqui, ela representa aquela que não é da tribo, não é dos filhos de Israel, é de outro povo. Porque quem está escrevendo a palavra de Deus, a Bíblia, a origem, o povo a qual foi destinado é o povo hebreu. Então nós temos que entender também a cultura do povo. Então quando se fala de mulher estranha, fala de uma mulher que não é do povo de Israel. E agora, esta mulher estranha, o proverbista está dizendo: tome cuidado com ela. Ela destila mel. A aparência dela é boa. Só que o fim dela é amargoso. Os seus pés levam à morte. Ou seja, a direção dela encaminha-se para firmar-se no inferno. Então as falsas doutrinas, os falsos ensinos, eles não levam para o céu, eles levam para o inferno. Então o proverbista está dizendo: tomem cuidado. Quem está entendendo aqui diz amém. Então o texto que nós estamos lendo aqui, ele nos traz o entendimento de algumas coisas, que isso quer dizer a nossa vida conjugal, com a nossa esposa, mas também quer dizer a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Então vamos lá. A palavra do Senhor também, ela vai nos dizer no verso de número 8. Verso de número 8. Olha o que diz aqui: afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa. Não te aproximes da porta da sua casa. Quando eu falo de porta, irmão, eu estou falando de acesso. Quando eu falo de porta, eu falo de acesso. Então, preste atenção. O proverbista está falando da mulher estranha, e ele está dizendo assim: ó, tome cuidado com ela. Ela vem com a aparência para enganar. Parece ser boa, mas o final dela é ruim. Parece ser vida, mas o final dela é morte. Parece ser o céu, mas o final dela é o inferno. Então o proverbista, ele está dizendo: olha, e tem mais, dela afasta-te. A palavra do Senhor diz assim, ó: se o teu olho te escandaliza, arranca-o, porque é melhor chegar no céu com um olho só do que para o inferno com os dois. Pastor, o que é isso? Então eu tenho que arrancar, pegar a faca e... Não, é você parar de olhar, irmão. Se a tua mão te escandaliza, corta fora. Não é você chegar e cortar, é você parar de fazer aquilo com a mão. Da mesma forma com os pés. E olha o conselho que a palavra do Senhor está dizendo: olha, a tal mulher, a mulher estranha, a falsa religião, nem na porta você chega, nem no caminho você chega. Se afasta dela. E quantas das vezes nós encontramos pessoas brincando com o pecado na porta,
brincando, dizendo: não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. Quando menos esperar. Isso lembra, sabe quem? Juízes. Pega a sua Bíblia aí, Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 20. Juízes capítulo 16, versículo de número 20. Alguém, quem encontrar aí, Juízes 16, 20, pode ficar de pé, em nome do Senhor Jesus, e fazer a leitura da palavra do Senhor. Juízes 16, 20. Iago. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono e disse: sairei ainda esta vez como antes. E me sacudi, porque ele não sabia que já o Senhor já tinha retirado dele. Continua. Amém? Só isso. Observe o texto que diz assim, ó: sairei ainda esta vez como dantes me livrei. Ou seja, ele ficava brincando, cedo ou não cedo, cedo ou não cedo. Vou ceder só um pouquinho, vou fazer só um pouquinho. Não é rapidinho, é só ali. Só que nessa brincadeira de vai e vem, nessa brincadeira de namorar o pecado, nessa brincadeira de ficar cedendo e não cedendo, é um texto que é muito triste. Porque quando ele pensa e diz assim: eu vou fazer como das outras vezes, não sabia ele que o Senhor já não estava mais com ele. Ele estava tão... Você prestou atenção na leitura? Ele estava tão acostumado a ficar brincando com o pecado, que ele não percebeu que Deus já não estava com ele. Irmão, oh meu Deus, que Deus guarde nosso coração, porque a pior coisa é nós ficarmos nesta vida pensando que Deus está conosco, sendo que Deus não está. Não, eu vou, vai dar certo, deu certo da outra vez, vai dar certo de novo. É isso que ele estava dizendo. Eu vou e volto. Quando foi ver, mal sabia ele. E o proverbista está dizendo: olha, está vendo? Assim é com a falsa religião, assim é com a mulher estranha. Não fique dando trela para ela, não fique dando moleza para ela, corta de vez. Às vezes é mais fácil alguém olhar para você e falar assim: esse cara é chato demais, essa mulher é chata demais, esse irmão é rígido demais. É melhor ser assim com certas coisas do que ficar brincando com uma coisa muito séria. E o proverbista está dizendo: olha, com ela, nem entra no mesmo caminho que ela, nem na porta você... nem acesso a ela você tenha. Tome cuidado. E o proverbista, ele continua aconselhando nesse capítulo de número 5, no verso 9, dizendo: afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Verso 8, olha o que o verso 9 diz, a consequência disso. O verso 9 vai mostrar a consequência se eu ficar brincando com a mulher estranha, que representa a mulher fora do casamento, que representa a falsa religião, que representa outras doutrinas, outros ensinos. A quem entendeu até aqui diz amém. Olha só a consequência disso: para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Sabe por quê, irmão? Porque você pode estar vivendo uma vida de só acertos, 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 acertos. Se você errar uma vez, ninguém vai olhar para os teus acertos, vão olhar só para a tua falha. Isso é tão sério que Davi, um dia ele disse assim, ó: eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Por quê? Porque o homem não tem misericórdia, mas Deus tem.
Sabe o que é isso? O versículo 9 ele está dizendo, por quê? Porque a tua fama, a tua honra, a tua reputação será manchada. E a pior coisa que tem, irmãos, é quando, você pode perceber, quando tem casos que infelizmente acontecem dentro das igrejas, de adultério dentro das igrejas. Por mais que a gente vai lá, ora, a pessoa se arrepende. E a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Mesma pessoa errando, mesma pessoa falhando, se arrependendo, pedindo perdão, misericórdia. A igreja vai dizer amém, amém, glória a Deus. Mas sempre vai aparecer alguém dizer assim, cuidado com fulano ali, viu? Que aquele ali é traíra, é adúltero. Cuidado ali com a fulana, viu? Já traiu uma vez, traiu uma, traiu outra de novo. A Bíblia diz que Jesus foi na casa de um homem chamado Simão o leproso. Ele era leproso? Não. Porque se ele fosse leproso, não dava nem para estar em casa. Jesus não ia nem em casa dele, de acordo com a lei. Por que Simão o leproso? Porque outrora ele foi leproso, só que agora ele estava curado. Só que aquela lepra marcou tanto a vida dele que quando era comum seu nome Simão. Simão, qual? O leproso. Nem é mais, irmão. Mas porque um dia foi. Então o proverbista está dizendo assim, olha, nem na porta da mulher estranha você vá. Então nós temos que tomar cuidado com os falsos ensinos, irmãos. A mulher estranha, repito, falso ensinamento, falsas doutrinas. A mulher estranha também representa a mulher fora do casamento. Cuidado, para não manchar a sua reputação. E sabe qual é o mais forte também? Que não é apenas a sua reputação, não é apenas a sua honra. Hoje o negócio é mais sério. Que isso, pastor? Porque hoje você é crente em Cristo Jesus. Porque se eu causar um escândalo, não vão falar do Vitor. Ó o Vitor lá, errou. Não. É assim que vão falar? Não, sabe o que vão falar? Olha o pastor da igreja da Assembleia de Deus lá do Ministério de Santo Itaguaçu. Não é desse jeito? Olha o crente lá, que se diz ser crente, não é desse jeito? Quem não já ouviu isso? Olha, e ela diz que é crente desse jeito. Ele diz que é crente desse jeito. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa vida. E a palavra do Senhor, ela vai aconselhando isto. Tome cuidado. Tome cuidado com a mulher estranha, que representa os falsos ensinos, falsas doutrinas. Por causa também você pode perder a sua reputação. O verso de número 15, observe que ele está usando essa linguagem. A linguagem que o proverbista está usando, irmão, é uma linguagem de marido e mulher, de amante. Então ele está aconselhando nesta área. Então diante disso ele está seguindo essa linha. Então tome cuidado com a mulher estranha. Isso pode causar má reputação para você, pode estragar a sua honra. Olha o conselho que ele está dizendo, que a palavra do Senhor está dizendo. Aí ele vai dizer assim, no verso 15, verso 16: beba a água da tua e das correntes do teu. Eita, hoje tem pouca criança, né? Mas vamos lá. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Pastor, o que esses versículos estão querendo dizer? Está falando da fidelidade no casamento. Por quê? O que ele está falando, tratando aqui? Da mulher estranha. O que ele está tratando aqui, ensinando? O proverbista está ensinando, seja fiel à tua mulher. Olha o que ele diz aqui, verso de número 15: beba da água da tua cisterna. Sabe o que ele está dizendo? Não vá procurar a cisterna do outro, não. Vai beber da sua. Quem está entendendo o mistério aqui? Está claro isso aí, irmão? É todo mundo inteligente, né? É todo mundo inteligente aqui, né? Está claro? Vai beber da tua. Viu, maridão?
Você tem a tua, se sacia na tua cisterna. Eu nunca vou esquecer um exemplo que um dia, pastor, se não me falha a memória, Silmar Coelho, ele deu em um encontro de casais. E ele estava falando a respeito dos itinerantes, pastores que viajam até para pregar a palavra do Senhor, e que muitas das vezes nas viagens ele vai sozinho. Porque até tem igrejas que não têm condição de pagar hotel do casal, passagem, tudo, então às vezes chama só um. Eu sei, geralmente é assim, fica pesado levar dois, então é mais fácil levar um. Hoje o povo já está mais esperto, já não deixa o pregador ir sozinho. Não, irmão, a gente paga mais caro, mas vem com a sua esposa. E um dia ele deu um exemplo que eu achei fantástico. Ele disse que ele era mais novo e a condição em casa era difícil. A mãe ia passar o dia todo andando, fazendo as coisas da rua, e a mãe pegava ele e dizia assim: filho, vamos comer e encher a barriga. Por quê? Porque quando a gente estiver lá na rua, a gente passar em frente a uma padaria, você vai ver aquele negócio ali na frente, na vitrine, e vai falar assim: olha, mãe, eu quero comer aquela coxinha, quero comer. Não, vai de barriga. Mãe, mas eu não estou com fome. Come, porque você vai ter fome lá na rua. Come aqui em casa, porque você vai ter fome lá fora. Encha a barriga, para você não ter fome lá fora. Mas mãe, eu não estou com fome. Mesmo assim come, porque você vai ter daqui a pouco. E você vai pedir para a mamãe comprar, e eu não tenho dinheiro para te dar. O negócio está apertado. Aí ele foi e trouxe essa experiência para a vida. Se sacia com a água da tua, para você não querer de fora, irmão. Para você não querer pegar do vizinho. Amém ou não amém? Quem está entendendo o mistério, diga glória a Deus. Os casados que estão entendendo, diga glória a Deus. Os solteiros que estão entendendo, diga amém. Isso, irmão. Aprende agora solteiro para depois casar, vai ficar um negócio mais forte. Vamos lá. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas sejam para ti só, e não para estranhos. Olha só, é só para tu, irmão. Não fica querendo dividir tua cisterna com ninguém, não. Tu vigia, viu? Por isso, dá uma olhadinha antes da mulher vir para a igreja, olha a roupa dela, deixa eu ver se está bonita, isso, mano, está comportada, isso, porque é só para mim, viu? Isso, quem está entendendo, diga glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Vamos lá. Seja bendito o teu manancial, oh glória, aleluia. Aproveita, irmão, glória a Deus. E alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então esses versículos estão falando da fidelidade com a sua companheira. Então o proverbista está dizendo: olha, não dê trela, não dê ouvido, tome cuidado com a mulher estranha e foca na tua, irmão. Se alegra com a sua. Hebreus 13, um verso bem conhecido. Hebreus 13, versículo 4. Quem encontrar por gentileza, você pode ler. Hebreus 13. Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Amém? Então, já que hoje não dá para você falar assim, olhe para o lado e diga, né? Hoje não dá, porque nem todo mundo aqui é casado. Mas eu posso dizer para você, se sacie na sua cisterna, irmão. Amém ou não amém? Glória ao nome de Jesus. Vamos lá. Mais um versículo, falando a respeito disso. 1 Coríntios 7, versículo 3 e 5. 1 Coríntios 7, versículo 3 e 5. Você vê que o livro de Provérbios, ele fala de tudo, né, irmãos? Fala de casamento, fala de vida conjugal, fala de tudo. Fala de finança, fala de educação dos filhos, ele fala de tudo. Por isso que ele é maravilhoso, maravilhoso. Ok?
já que nós falamos, já que o proverbista ele está dizendo do homem, o proverbista ele está falando do homem para com a sua mulher. Agora olha o que Paulo vai dizer, o contrário também, né, irmãos? Porque nós temos que agradar os dois, né, na palavra do Senhor, o homem e a mulher. Vamos lá. 1 Coríntios 7, versículo 3 ao 5. O marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Não vos defraudeis uns ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois de ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha só. Paulo, ele está falando assim, marido, você deve a devida benevolência à sua mulher. Não se preocupe apenas em lhe satisfazer. Quem está entendendo o mistério diz amém. Isso, tem que falar bem, né? Subliminar. Vamos lá. Então, porque o teu corpo não é teu, não é apenas a mulher, o corpo dela não é dela, mas você também, viu? Você não se manda nesta área aí. Todos têm que sair felizes. Amém ou não amém? Glória ao nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Vamos passar isso aqui, né, irmão? Que os irmãos já estão entendendo o que o proverbista está ensinando, né? Viva bem, porque tudo isso, a vida íntima do casal faz bem para a saúde. Tem alguns jovens, irmãos, que eu tive o prazer de fazer o casamento e de vez em quando eu converso. E uma das perguntas que eu sempre falo, viu? Já namorou essa semana? Opa, vigia. Paulo está dizendo assim, não fique muito tempo não, viu? Sem motivo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, ou seja, olha os conselhos que a Bíblia diz para o casal. Porque isso une o casal. A vida íntima une o casal. Alegra o casal, tira o estresse do casal, é uma bênção para o casal. E só os casados, diga glória a Deus. Isso, glória a Deus, casados, aleluia. Vamos lá, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Verso de número 21. Nós vamos observar no capítulo 5 do verso 21 e em todo o livro de Provérbios, nós vamos observar que ele vai fazer alguns paralelos, algumas comparações, certo? E agora, mais uma vez, ele vai dizer, se ele está falando do justo, se ele está falando do fiel, agora ele vai falar assim, ó, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Pastor, o que isso quer dizer? Que nada, irmãos, nada fica escondido aos olhos do Senhor. Uma coisa eu aprendo aqui nesse capítulo, que eu preciso ser fiel à minha esposa, à minha companheira. Agora vamos trazer para a vida espiritual. Eu preciso ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. Porque aí cai aquela pergunta, se eu não consigo ser fiel à mulher que dorme comigo todo dia, como eu vou conseguir ser fiel a um Deus que eu não vejo? Só que ele está terminando esse capítulo dizendo assim, o ímpio não é assim. E para o ímpio isso é comum, trair, ter outras, é natural. Só que o final dele, você pode falar para esse irmão que está perto de você, diga para ele assim, ó, vai dar ruim, viu, irmão? Vai dar ruim. Pastor, mas isso aqui é só para casal? Não. Isso é para nossa vida espiritual também.
Seja fiel a Deus. Procure ser fiel ao Senhor. O que é trair? É você deixar de ser fiel a um pacto, a uma aliança que você fez para Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque você pensa que não, mas tem coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, que nós estamos traindo a aliança que outrora fizemos com Deus. Então há certos comportamentos que nós temos que tomar cuidado, vigiarmos, estarmos atentos, porque começa devagarzinho, não é nada, não é nada, não é nada, e o proverbista diz: foge desse caminho, nem na porta você fica, rapaz, foge, não dá trela. E eu acho interessante que eu já conversei com alguns irmãos, hoje eu estava indo ali na congregação do Leandro, e nós andamos ali por aquele lado ali, aquele da Barra Velha, né? A gente estava no carro, não sei com quem que eu estava no carro, o irmão até comentou: mas rapaz, olha quanta igreja que tem agora na Ilha Bela. Tem muita igreja. A gente olha, antigamente era 4, 5, agora tudo que é lugar é 2, 3 juntas, um do lado da outra. E eu acho engraçado, eu acho até bonito, alguns irmãos da igreja que falam assim: pastor, por isso, quando sai alguma coisinha, sabe? Alguns irmãos antigos falam assim: pastor, por isso que nem visitar eu visito. Por isso que eu prefiro ficar na minha igreja, ali onde eu nasci, aceitei Jesus, congrego ali. Que é isso, pastor? É isso que o proverbista está dizendo. Tem lugar, irmão, que é melhor nem na porta tu passar, nem ficar. Por quê? Porque se não anda com aqueles ensinamentos que nós aprendemos, tome cuidado. Então olha como a palavra do Senhor ela é maravilhosa. Você começa a ler, você fala assim: está falando de casamento, está falando do marido, está falando da mulher. Só que quando você vai ver é muito mais que isso. Aí, nós vamos observar agora, capítulo de número 6. É uma continuação desse assunto. Que ele vai dar várias advertências. E agora, do verso 1 ao verso 5, ele vai falar a respeito do fiador. Toma cuidado. Filho meu, se ficasse por fiador do teu companheiro, se desse a tua mão ao estranho, enredasse com as palavras da tua boca e prendesse com as palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caísse nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te, importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Observe, irmão, isso fala de um relacionamento. Quando fala do amigo, fala de relacionamento. Temos que tomar cuidado. E ele está dizendo, tome cuidado, não seja fiador. Não se... Irmão, tem alguém aqui que já emprestou... Quem já emprestou cartão de crédito e a pessoa pegou e não pagou? Eita Jesus! Aí não paga, irmão, te dá o calote. Só que quem deu o calote não é o nome dele que vai para o SPC, é o teu nome. Aí que acaba sobrando para quem? Para quem emprestou, porque a pessoa não vai querer ter o nome sujo. Aí vai ter que fazer o quê? Vai ter que ir lá e pagar. Além de que causa um transtorno, perde até a amizade. Quantas famílias, amizades foram destruídas por causa desse negocinho de ficar emprestando no nome? E a palavra do Senhor vai dizendo assim: tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Por quê? Porque você está dando a tua palavra. Então por isso que tem situação, eu até já ouvi isso, até do Cláudio a gente conversando. Ele até já falou um dia para mim assim: pastor, tem gente que pede que eu fale assim, amém, mas eu estou sabendo que vai, mas não vai
voltar. Assim, no meu coração já está dizendo assim, ó, já é uma oferta de amor. Porque eu já sei que não vai. Não, depois eu lhe dou, depois eu lhe dou, irmão. Vai ficar ponto de Cristo pagar, porque a gente vai para o céu. Isso fala de relacionamentos, porque infelizmente, vai ter situações envolvendo isso, que você perde até amizades, relacionamentos, fica aquele clima chato de irmão com irmão. Sem contar aqueles, irmão, que ele e ela, né? Ele ou ela é uma cara de pau, que está devendo o mundo e fundo, só que está aqui, ó, ô glória, uhul, aleluia, o irmão que está do lado não morre veneno, não morre raiva, o sangue de irmão, todo aí só no glória a Deus, no aleluia, não cantando isso e aquilo, mas está me devendo, não me paga nada, sangue do que, não causa um negócio, atrapalha até o culto coletivo, irmão, porque começa aquele negócio a ser criado. E o proverbista está dizendo assim, ó, tome cuidado, filho. Não fica, porque se ficar, ele já está dizendo, se ficar você tem que arcar com as consequências. É um conselho que a Bíblia está dizendo. Você vai ficar, mas você tem que entender que vai ter consequências. Se não pagar, só para quem? Para tu. Aí olha só como o negócio, a Bíblia, o livro de Provérbios, ele é interessante demais. Agora ele está falando de fiador, de não emprestar, de tomar cuidado, e isso e aquilo. Daqui a pouco ele vai entrar no verso 6. Aí o verso 6 ele começa a falar da preguiça. Da preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio, o qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco toscanejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza. Olha o que ele está dizendo. Não trabalha, vai ficar pobre. É isso que a Bíblia está dizendo. E ela virá como um ladrão quando você menos esperar. E a tua necessidade como um homem armado. Vai chegar, irmão, chegando. Cheguei. Ele está dizendo, a palavra do Senhor está aconselhando. Olha, vai, quer conquistar, quer ter, regaça a manga. Regaça. Certa feita, um irmão disse, por isso que eu trabalho, porque Deus ajuda quem trabalha. O irmão falou, irmão, não está escrito na Bíblia não. Não está, mas devia estar porque é bonito. Mas é uma verdade. Cai para nós. Mas é uma verdade. Deus ajuda quem se esforça, quem procura estar sempre fazendo algo, se preocupando. Deus se agrada. Quando ele fala da formiga, olha, ela se prepara todinho ali o verão, porque quando chegar o inverno, sabe o que é isso? Fala daquele irmãozinho que sabe sempre deixar um caixinha 2 guardado. Eu nunca vou esquecer de um conselho que eu tive do pastor Claudinei. Quando eu vim para cá, ele que me deu posse. E ele me falou um negócio que eu nunca mais esqueci. Ele falou, Vitor Hugo, os irmãos da Ilha Bela são uma bênção. Vão cuidar de você. Mas eu vou te dar um conselho que muito pastor não faz. E quando chega na velhice, não tem nada. Sabe o que faz? Ele falou para mim isso aqui, ó. Você vai no banco, abre uma conta, uma poupança, pega o cartão, quebra, joga fora. Naquela conta, você nem que seja R$10, R$5, R$50, todo mês vai guardando, vai colocando, porque vai chegar um dia que você vai poder precisar. E eu posso falar uma coisa para você? Quando eu saí daqui, fui para Mongaguá, pandemia, fechou, não tem culto, não tem oferta. Se não tem oferta, não tem salário do pastor.
Nós recebemos uma ajuda. Lógico, para não faltar o pão. Não vou dizer que eu não recebi. Recebemos na pandemia. Mas não era o normal. Sabe o que me ajudou? O que o pastor me ensinou. Que eu ia lá na reserva. Opa, graças a Deus tem aqui para passar. É isso que o proverbista está ensinando. Tem gente que pega dinheiro, irmão. Não estou falando para você ser mão de vaca, não. É para você saber administrar o seu dinheiro. Não é para você ser mão de vaca e não é para você ser gastador. Saiba administrar. Eu oro a Deus, Senhor, me ajuda a administrar. Me ajuda, porque eu não tomo conta apenas do meu, eu tomo conta da igreja também, juntamente com o irmão Cláudio, com o irmão Valdivino. Que o Senhor nos ajude a pagar as coisas, deixar as coisas em ordem, administrar. Por quê? Porque o inverno vem. O inverno vem, irmão. Que isso? O tempo difícil vem. E quando o tempo difícil vem, se você não tiver ali uma balinha na agulha, Então você precisa, irmão, a Bíblia, ela é tremenda. Se você quer ser próspero, até isso a Bíblia ensina. Juntar dinheiro, saber administrar, saber ser cauteloso. Vai lá, isso aqui é o de Deus, isso aqui é o que eu posso, ó, isso aqui eu posso, isso aqui paga as contas, isso aqui, ó, isso aqui dá para fazer isso aqui, ó, isso aqui já separei para as ofertas, isso aqui já separei do meu dízimo, isso aqui é minha primícia, isso aqui, opa, vamos administrar, opa, isso aqui eu vou guardar. É isso que o proverbista está ensinando. Pai, faz alguma coisa, não fique esperando. Quantas das vezes, irmãos, eu fico olhando algumas pessoas, Deus falando com as pessoas, e eu fico pensando, mas meu Deus, não entendeu nada do que Deus falou. E meu filho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso e aquilo, vou fazer isso. Só que a pessoa esquece, só guarda, não vou fazer. E esquece que tu também tem que fazer. Esquece que você também tem que estar na posição. Esquece que você também tem que estar na brecha. Eu quero ser pregador. Deus falou que eu vou ser pastor. Deus falou que eu vou ser pregador das multidões. Irmão, abra a Bíblia a mim, por favor, aí no Salmo 23. Ele está aqui, ó. No livro do Apocalipse. Não sabe nem onde está o Salmo. Então nós também precisamos fazer. Nós também precisamos fazer a nossa parte. E o proverbista está ensinando isso. Olha, vai ter com a formiga, rapaz. Quem é preguiçoso não consegue ter nada na vida, não. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso, aleluia. Vamos lá. Versículo de número 6 ao versículo de número 19, ele vai falar contra a preguiça. Versículo 15, ele vai falar contra a preguiça. Versículo 16, ele vai dizer algo muito importante. Versículo 16 ao versículo de número 19, ele é bem conhecido. Vamos ler todos juntos? Versículo 16 ao versículo 19, é um versículo bem conhecido do capítulo 6 do livro de Provérbios. 1, 2, 3 e... Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma. Versículo 17. Olhos altivos, língua mentirosa. Olha só, 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª ele abomina. Que isso? Olho altivo, a pessoa soberba. Volta lá. Pessoa soberba. Língua mentirosa, aquele irmão que só sabe falar mentira. Quem já conheceu um mentiroso aqui? Quem já conheceu um mentiroso? Meu Jesus. Meu Deus amado. Tem gente, irmão, que mente tanto, que tu sabe que é mentira. E se tu falar é mentira, ele fica bravo. Eu tenho um primo que ele ficava bravo porque na época, sabe, que era adolescente, viu, já disse, pinava-se pipa assim, ó. E ele chegava para nós, rapaz, cortei, aparei um e vim trazendo. Daqui a pouco veio outro, eu passei e cortei, vim trazendo na linha. Daqui a pouco passei, outro veio tentar, eu vim cortei ele por baixo. 3. Quando eu vim trazendo, eu estava com 9 pipas trazendo.
na linha. E a gente olhava assim, rapaz, para com isso. Satanás está pegando aula contigo, você é o pai da mentira. E ficava bravo, irmão. Não, é sério, é isso. Tem gente que mente tanto que se você falar que não é, ele fica bravo. E a Bíblia está dizendo assim, ó, isso o Senhor odeia, irmão. Língua mentirosa. E o que é língua mentirosa? É só isso? Não. É só aqui, ó. Glória, glória, aleluia. Acabou o culto, fala palavrão. Fala piadas impróprias. Fala um monte de besteira lá fora. Língua mentirosa. Está professando algo aqui, só que lá fora. Mãos que derramam sangue inocente. Não é só matar a pessoa inocente, não, irmão. É aquele irmão que gosta de ficar matando na fé as pessoas. Você conhece alguém? Quem conhece alguém que infelizmente saiu da igreja por causa de algo que aconteceu, que entristeceu o coração dele? Você conhece alguém? Falaram algo dele, uma contenda, ou isso, ou aquilo, a pessoa se entristeceu, aconteceu situação na igreja, ele saiu da igreja. E infelizmente tem pessoas que têm prazer de estar envolvida nos barracos de família. Tem pessoas que têm prazer de estar envolvido nessas coisas. Versículo 18. Olha o que está dizendo mais. Coração que maquina pensamentos viciosos. Ai, meu Deus do céu. Que isso, pastor? É aquela pessoa que no coração dele tudo é mal. Com respeito, com licença aqui, viu, irmã Maria? Viu, Cláudio? Se acabar o culto, eu chegar na irmã Maria. Irmã Maria, Deus abençoe, uma boa semana. Vem aqui, me dá um abraço. Dê um abraço, irmã Maria. Alguém, aquela pessoa que só maquina o mal, vai assim, ih, ô pastor, tá dando em cima da mulher do Cláudio. Ah, pastor, tem gente assim na igreja? Não, tem não. Tem ou não tem? Meu Jesus amado. Vamos lá. Pés que se apressam a correr para o mal. Que é isso, pastor? Tem um negócio lá. Quem está chegando lá? Ele. Está acontecendo um barraco ali. Quem está indo para lá? Ele. É aquela pessoa que tem prazer de estar envolvido em tudo que é ruim. Tudo que é desgraça. Se apressa para as coisas ruins. É aquele que liga assim, rapaz, isso não foi para o culto hoje, está sabendo não, deixa eu contar fresquinho. E olha o que mais diz a palavra do Senhor. Versículo 19, verso 19. E testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Pastor, o que Deus está dizendo que a sétima ele abomina, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Traduz para nós para o século hoje, presente, ano 2023. Deus abomina o crente fofoqueiro. Que é isso? É aquele que gosta de semear contenda. Leva uma coisa aqui, leva outra ali, e vai, quando vai ver, está semeando e está fermentando tudo. Deus abomina. Quem já conheceu ou conhece um fofoqueiro aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Ei, Jesus. Valei-me, Jesus, Maria, José, como diz minha avó. O Senhor abomina. E ele vai dizendo agora, irmãos, versículo 20 em diante. Versículo 20 ao 35, novamente, ele vai falar a respeito que o jovem é advertido contra a mulher adúltera. O jovem é advertido contra a mulher adúltera. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Verso 32. Destrói a sua alma o que tal faz. Versículo 34, olha o que ele vai finalizar dizendo assim, ó, porque furioso é o ciúme do marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Olha o que ele está dizendo, cuidado, porque se tu trair, o marido da mulher, o traído, vai vir e vai, ó, ele vai vir sem dó. Toma cuidado, tome cuidado. Só que nós temos que entender aqui uma coisa, irmãos, que eu preciso deixar claro aqui para os irmãos,
que a palavra do Senhor, ela está indo contra o adultério, não contra a mulher. Porque nós temos que entender que quem está falando isso é um homem. Então, obviamente, ele vai falar da mulher. Por isso que nós temos que deixar bem claro, porque senão vai ter irmão que tem irmão que é cabecinha fechada, vai falar, tá vendo? É só mulher, é só mulher, é só mulher, é só mulher, é só mulher. Não, é para tu também tomar cuidado. A palavra do Senhor está indo contra o adultério, seja ele o adultério na sua vida conjugal, como o adultério espiritual. Tome cuidado para não trair a confiança, a aliança, quebrar a aliança com ele. Apostatar da fé, como muitos têm feito. E sabe o que eu fico triste? Eu encontrei alguns irmãos antigos e conversando, e fulano, e Beltrano, sabe quando você encontra aquele irmão antigo da igreja? E fulano e Beltrano, ô, rapaz, pastor, todo mundo sabe, fulano, rapaz, fulano tá na macumbaria agora. Ei, meu Deus, e Beltrano, pastor, tá lá no candomblé. Ei, a gente fica pensando assim, mas meu Deus, como que pode a pessoa que estava ali na igreja regendo, cantando, a glória caindo, Jesus fazendo, profetizando, e agora está lá, sendo cachorrinho do diabo, cavalinho de Satanás. É totalmente diferente. Então nós temos que entender que quando o proverbista está tratando aqui contra o adultério e usando a mulher como exemplo, não é contra a mulher propriamente, mas contra o ato. Quem está entendendo diz amém? Então, contra o ato. Então, isso não serve apenas para as irmãs, mas serve para os irmãos também. Temos que vigiar, ficarmos atentos. E é diante desses conselhos que a palavra do Senhor, ela vai nos ensinando. Por isso, irmãos, vamos pedir para Deus guardar o nosso coração, nos ajudar, fortalecer a nossa vida, que possamos ser fiéis a Deus, fiéis ao Senhor. Amém? Então eu quero agradecer pela vida dos irmãos que estão conosco nesta noite de sexta-feira, a qual nós estamos em um propósito desde quarta, quinta e hoje, oração. Nesse momento nós vamos estar orando por um período. Se você não pode ficar de joelho, fique sentado. Pastor, eu quero deitar no chão, deite, irmão, fique à vontade. O importante aqui é orar, é falar com Deus. Então nós já ouvimos a palavra do Senhor, agora nós vamos pedir para quê? Senhor, guarda a tua palavra no meu coração, me ajuda a colocar em prática a tua palavra. Amém, irmãos?